Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 23 de outubro de 2019. Compram-se amigos e abraços na epidemia de solidão no EUA, que já é um negócio partiu. Em um fim de semana de verão, Tracy Hubley, acompanhada por outras 20 pessoas, instalou-se com cadeiras vazias em uma esquina de São Francisco para falar com desconhecidos. Chuck M.C. Carty deu entrevistas em Los Angeles sobre o sucesso de seu aplicativo People Walker, por meio do qual passeadores cobram entre $7,21 e R$29,86 para acompanhar outra pessoa em uma caminhada. Adam Paulman, de 65 anos, participou de uma festa de abraços em San Diego. Cerca de pessoas pagaram $20,82 para tocar umas nas outras sem intenções sexuais. Enquanto prolifera esse tipo de iniciativas, as autoridades de saúde dos Estados Unidos alertam que há uma epidemia de solidão, uma condição mais prejudicial do que a obesidade e tão nociva como fumar 15 cigarros diários. Os números mostram que é verdade. Mais da metade dos adultos do EUA consideram que ninguém os conhece de verdade, e 46% admitem sentir solidão às vezes ou sempre, segundo a última pesquisa Cigna Ipsos. Não importa o gênero ou a origem, a diferença é determinada pela idade. A chamada geração centenial de 18 a 22 anos, de nativos digitais, é a que se sente mais solitária. Uma conclusão óbvia seria responsabilizar a hiperconectividade, mas segundo a amostra mencionada, não existe uma variação relevante entre quem usa muito ou pouco as redes sociais. O fator que define que uma pessoa se sinta mais ou menos sozinha é a frequência com que mantém relações pessoais cara a cara. O grande problema do isolamento é que ele pode ter consequências fatais, como advertiu Juliane Outlundstad, professora da Universidade Brigham Young, em um pronunciamento no Senado em 2017. Ela alertou que esse problema é tanto estrutural como psicológico. Há 2 anos, a Kari Morielty oferece nos planos de saúde para idosos e pessoas de poucos recursos um programa chamado Unidos, que trata a solidão como uma condição de saúde que pode ser diagnosticada, prevenida e tratada. Na prática, consiste em ligações telefônicas semanais, visitas à residência do paciente, estímulo pessoal e programas comunitários. Como aponta a máxima dos empreendedores, onde existe um problema, há uma oportunidade de negócio. Chuck M.C. Carty, que criou o People Walker em 2016, explica que seu serviço de cobrar por um passeio acompanhado é uma resposta às empresas que investem bilhões de dólares para que as pessoas se sentem sozinhas diante de uma tela. Se alguém está caminhando, não está nas redes sociais, não está vendo serviços de streaming, não está jogando videogame e não está comprando online, afirma. Todos os passeadores passam por um processo de verificação de antecedentes penais. Além disso, o percurso feito com o usuário é monitorado. Um Tinder de amigos, a Rent a Friend, fundada em 2009 no EUA, conta com mais de 600 mil amigos de aluguel em vários países do mundo. Os usuários, que pagam entre $10 e $50, 41 e R$205 por hora, também devem seguir um protocolo, reunir-se em um lugar público, ter o celular à mão e dizer a um conhecido onde estarão e a que horas planejam voltar, entre outros procedimentos. O empreendedor Scott Rosenbaum se inspirou em um aplicativo japonês, por meio do qual as pessoas pagavam para que um desconhecido as acompanhasse a um funeral ou a um jantar em família depois de um divórcio. No entanto, no EUA funciona como um Tinder de amigos.
Rosenbaum explica que os usuários falam com vários candidatos e quando combinam com um, contratam seu serviço, embora entre as opções oferecidas pelo aplicativo apareça de atividades familiares. O contato físico é proibido, ao contrário do que ocorre nas festas de abraços. Neste tipo de encontros noturnos, criado há 15 anos, o objetivo é conhecer uns aos outros e criar laços, explica Adam Paulman, que atua como participante e vigilante nessas festas há 5 anos. Para a terapeuta Tracy Hubley, o fato de que existam tantas iniciativas para combater a solidão demonstra o quanto o problema é grande. Em 2015 ela criou a Sidel Walk Talk e sentou-se com alguns amigos na rua, diante de cadeiras vazias, para que as pessoas que quisessem conversar com eles fizessem isso. O sucesso foi tanto que a iniciativa se transformou em uma organização, que agora atua em 12 países. Dos mais de 4.000 voluntários participantes, cerca de 1.000 conheceram o projeto porque foram ouvidos e agora querem retribuir a ajuda recebida. Os voluntários são capacitados com noções básicas de crises mentais e empatia. Nos 4 anos de funcionamento, a Sidel Walk Talk só teve 2 episódios negativos, segundo Hubley. Quanto ao lucro que alguns empreendimentos estão gerando com o que agora se considera uma doença, a terapeuta responde que não quer julgar os clientes dispostos a pagar, mas assinala que quando há pagamento envolvido, existe uma dinâmica de poder que não está presente nas atividades gratuitas, onde todos somos iguais. Para ela, embora esses projetos sejam parte da solução, o que se precisa conseguir é que as pessoas recebam salários dignos. Quando você tem 3 empregos para poder subsistir, você fica exausto e não tem vontade de se juntar com ninguém. Além disso, temos de construir uma infraestrutura para as pessoas necessitadas. Não pode haver o nível de mendigos que há nas ruas, alerta a terapeuta de São Francisco, onde o número de pessoas sem teto cresceu 17% nos 2 últimos anos, chegando a 8.011. 1 de cada 100 habitantes não tem teto. A pesquisa não inclui a pergunta sobre se esses desabrigados se sentem solitários, mas dá para intuir a resposta. Um país sem cultura de toque. Nos Estados Unidos não existe a cultura do toque, que é um tipo de comunicação além das palavras. Nas festas de abraços, você pode pedir para ser tocado e aprender como gosta que façam isso, afirma um participante, Adam Paulman. As pessoas que participam vão de pijama para não potencializar o desejo sexual, e geralmente têm entre 35 e 70 anos. Paulman diz que nunca presenciou uma situação de abuso nesses encontros. Você pode encontrar alguém atraente, que desperte uma energia sexual, mas, assim como em um aeroporto, aqui você também não faz nada a respeito disso. Antes de começar a festa, as pessoas se reúnem em círculo para se apresentar e dizer por que vieram. Nessa conversa, explica-se que não pode haver nenhum tipo de contato sexual. Se há alguém muito entusiasmado, pedimos que se sente, assinala Paulman. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Homem Integral, afirma que a solidão é espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento, nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Em Chamayan, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos.
A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio, que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo panegírico dos grupos vitoriosos, esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepultam os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, munifica-se. O ideal é-lhe de vital importância, como o ar que respira. O sucesso social não exige, necessariamente, os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores, antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem-urdida promoção de mercado, para vender imagens-ilusões breves, continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante, no comportamento social, receber e ser recebido, como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas, leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O real, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. Ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera, habitualmente, como triunfo. A terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo, são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteira nos shows, nas rádios, televisões e cinemas, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor, com que os cercam, traz, apenas, apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem, e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças, que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é a doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios.
resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passe necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário, jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto, sempre é atormentado. Possivelmente, o homem que caminha só se encontre mais sem solidão, do que outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.